Olá, estranhos, tudo bom com vocês? Não sei se vocês, fãzinhos de The 100, já viram, mas eu acho que sim, né? Porque vocês estão sempre por dentro de tudo. Mas o ator Gerald Joseph, que faz o Nathan Miller em The 100, ele fez uma entrevista muito séria em que ele falou sobre a sua carreira, então ele acabou falando sobre o Miller em The 100 também. Foi uma entrevista que me chamou bastante atenção, assim, tocou no meu coração de verdade, então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra gente refletir juntos, pra gente conversar um pouco. Não tô falando aqui o que é certo, o que é errado, nem nada do tipo. É um tipo de vídeo bate-papo como eu já fiz aqui no canal em outras oportunidades. O perfil no Twitter, @The100Sky, que eu amo, toda vez que eu leio, eu sempre leio assim, The 100 do céu! Eles fizeram uma thread, acho que é assim que fala, né? Não sei. Eles fizeram lá comentando sobre essa entrevista, eles traduziram algumas coisas e tudo mais, então eu quero pedir que você também vai lá seguir eles, porque eles também postam bastante notícias sobre The 100, então eu acabei tendo conhecimento dessa entrevista através do perfil deles, então vai seguir este povo maravilhoso lá, esse povo do céu, esse povo The 100 do céu! Então vem comigo e bora para mais um bate-papo de The 100. Então, primeiro de tudo, quem é o tal Nathan Miller? O Miller, ele nasceu na Arca e foi criado pelo seu pai, que era um sargento na Arca, que é o David Miller, que a gente acabou conhecendo ali no comecinho de The 100 também, porque ele já também fez as suas pequenas aparições. Pois bem, em certo momento ali na Arca, o Miller, ele foi preso pelo Marcus, que vocês também já conhecem, e ele foi preso por roubo, e adivinhem, algum tempo depois ele foi mandado para a Terra junto com 100 jovens, não sei o que, para poder ver se a Terra é habitável, ou seja, o Miller faz parte do 100. É muito louco porque muita gente se esquece que o Miller, ele faz parte da série desde o primeiro minuto dela. Muita gente se esquece e eu já perdi as contas de quantos e quantos comentários eu já recebi falando, nossa, o Miller faz parte do 100, né? Nossa, eu tinha esquecido. Cara, isso é muito louco, porque como que é o nome da série? The 100, ou 100, né? Então, quem deveria ser o foco da série? O 100? É muito triste falar isso, na verdade, mas você já reparou que o Miller, ele é um personagem que ele pode desaparecer por 5 episódios que muitas pessoas não vão reparar? O Miller, desde o começo, ele sempre é um personagem que parece que ele tá sempre do lado de alguém. Ele nunca teve um foco nele, assim, em cena. Sempre ele tá atrás de alguém, sempre ele tá do lado de alguém, sempre ele tá ali escondidinho. Não vou ser hipócrita aqui com vocês só porque o ator fez essa entrevista que a gente já vai falar sobre ela. Mas eu mesma já esqueci em vários momentos que o Miller fazia parte do 100. Inclusive, em vários momentos eu ficava, meu Deus, é verdade, o Miller. Cadê o Miller? Às vezes ele ficava, assim, aparecer em uns 2 episódios, 3 episódios, e aí depois que ele aparecia que eu ia me tocar, eu falava, mas mesmo, o Miller. E aí, se você parar pra pensar, nós temos pouquíssimos sobreviventes do 100, né, que a gente viu ali no comecinho. Então nós temos o Miller, obviamente, nós temos a Clark, nós temos a Octavia também, e nós temos o Murphy, e também temos o Bellamy e a Raven, que eu acabo contando aí como os 102, então eu sempre incluo eles aí na lista do 100. Então nós temos 6 sobreviventes desses 102 personagens, ou seja, 6 personagens que mereciam muita atenção, e todos têm, assim, se você parar pra pensar. E quem não tem? O Miller, ele nunca teve atenção nessa série, nunca. Dito isso, vamos ler aí um pouquinho do desabafo do ator sobre este personagem. Meu personagem em The 100, no final das contas, era um negro gay, e em mais de 7 anos nunca chegamos a conhecê-lo de verdade.
verdade. Não sabemos o que ele pensa, não sabemos o que ele ama, e para mim isso parece uma grande oportunidade perdida, porque reflete o que estou falando. Não era suficiente apenas marcar essas caixas fora da lista e em seguida colocá-las no canto. E não é sobre eu querer me ver, ser mais famoso ou algo assim. Eu gostaria que aquele personagem tivesse a chance de significar algo para alguém, porque você tinha dois grupos que amariam aquele herói, mas eu acho que ele foi vítima da pressão para atingir cotas e nunca se tornou outra coisa, e ninguém realmente investiu nisso, nele, porque nunca demos a ele uma razão para isso, e não é assim que deveria ser feito, na minha opinião. Não acho que a comunidade gay ou a comunidade negra tirem nada desse cara que não fala muito, só faz expressões faciais. Eu tenho uma tonelada de gratidão pelo trabalho e já frisei isso, mas você quase poderia muito bem nem mesmo tê-lo ali, porque se o objetivo era atender a um grupo e você nunca deu a eles um motivo para gostar do cara, se isso for progresso, eu acho que você está fazendo errado. Olha, eu não sei pra vocês, mas isso me fez refletir muito sobre The 100, sobre tudo que aconteceu e sobre vários personagens e várias coisas dos bastidores e muita coisa. Isso me lembra muito o que aconteceu com o Rick Wyatt, que faz o Lincoln, que a gente sabe que ele saiu embaixo de treta, e a mesma coisa foi acontecendo com o personagem dele aos poucos, e muitas pessoas, inclusive nos vídeos que eu já fiz falando sobre isso, muitos comentários falando sobre o Rick está querendo ser famoso demais, ou que ele estava sendo injusto, que The 100 tem muito personagem e acaba não dando foco a todos os personagens porque tem muita gente pra lidar. Mas eu discordo muito, porque se fosse apenas isso, se fosse apenas tipo, a gente tem outros personagens, não dá pra focar no Lincoln, ou no Miller agora, ou na Indra, sei lá, se fosse só isso, eles falavam. Mas o Rick, ele perguntou inúmeras vezes e ele não tinha resposta. E aí, com essa entrevista, a gente descobre que o mesmo aconteceu com o Gerald. Porque tem um momento que ele fala que ele já perguntou, ele fala que ele já tentou entender porque eles não dão tanta atenção para aquele personagem, e ele também não tinha resposta. Então, quando ele começou a ver que nada ia mudar, de que ninguém estava disposto a dar mais destaque para o personagem dele e dar realmente uma história bacana para o Miller, ele desistiu, ele ficou na dele, ele ficou chateado, mas ele ficou na dele. Eu queria frisar que o Rick, quando ele saiu de The 100, ele já tinha emprego, tá? Ele já tinha garantia em outra série, inclusive hoje em dia ele é bem conhecido em American Gods, né? Uma série da Prime Video e tudo mais. Só que a gente tem que pensar que nem todo ator é assim, que nem todo mundo tem essa oportunidade. Então eu acredito que o Gerald, ele tenha ficado muitos anos infeliz em The 100, muitos anos infeliz com o seu personagem. E era a opção que ele tinha. Eu sinto isso, eu senti isso nessa entrevista, sabe? Ele não tinha como chegar e falar assim, que se dane, vou embora. Eu fiquei bem mexida que com tudo isso, ele começou a se questionar até mesmo sobre o seu trabalho dele como um ator. Ele começou a se achar um ator ruim por isso. Entendeu? E eu comecei a pensar em toda a história do Miller em The 100 até hoje, e eu acho que o momento que ele teve mais destaque realmente foi na terceira temporada, que não teve tanto destaque, mas eu acho que foi uma temporada que a gente realmente conseguiu ver um pouquinho mais do personagem. Porque se você parar pra pensar até hoje, o Miller, ele sempre vai seguindo as pessoas, assim, parece que ele não tem opinião em nada, sabe? O Bellamy tá ruim ali na primeira temporada, tirando a pulseira de todo mundo, aí ele tá com o Bellamy. Aí o Bellamy muda, ele muda também, e aí a Octavia vira a Blood Rain, ele vira o segurança, né, porque ele realmente foi resumido a um segurança negro e gay, é fato, isso é só você ver aí nas entrelinhas, parece realmente que o cara tá cumprindo alguma cota na série, sabe? Só para as pessoas não reclamar que não tem nenhum gay. Inclusive, faz pouco tempo que eu fiz um vídeo sobre séries que tem muita representatividade, e algumas pessoas começaram a comentar falando que eu esqueci de falar de The 100, e eu não esqueci de falar de The 100. The 100 é uma série que eu gosto muito, mas na minha opinião é uma série que não tem muita representatividade. Tem os personagens LGBT, tem os personagens negros e tal, mas são personagens que realmente você vê que eles não têm destaque.
Não tem, gente. Vamos falar português claro? Não tem. Alexa é uma personagem incrível. Alexa é uma personagem complexa e toda vez eu vou ter que falar dela sim. Mas foi uma personagem completamente injustiçada. Foi uma personagem que eles não conseguiram trabalhar a complexidade dela. Eles não colocaram um flashback para explicar melhor a história da Alexa. Parece que foi uma personagem que ela foi jogada ali. E muitas vezes eles acabaram resumindo a Alexa realmente como uma seguidora da Clark. E é uma das coisas que eu já falei que eu mais me incomodava com este casal na época, que apesar de shippar eu ficava irritada, porque parecia que a Clark manipulava a Alexa o tempo inteiro. E a Alexa é uma comandante do caramba. Ela podia mandar a Clark ir pra PQP. Eu gostava dos momentos que a Alexa enfrentava de fato a Clark, mas a série acabava trabalhando a personagem realmente como se ela fosse outra coisa, que ela não é. Então eu acho que talvez o problema de The 100 seja realmente ter muito personagem interessante e não saber o que fazer com eles. Porque tem muitos personagens maravilhosos, tem muitos personagens complexos e eu entendo que às vezes você não consegue dar foco a todos eles. E aí eu começo a me perguntar, o Miller ele faz parte do 100, logo ele deveria ter mais destaque, querendo ou não, sabe? É a lógica mais ou menos da série, né? Porque Murphy, Bellamy, Clark, Raven, Octave, eles têm destaque, certo? E aí podem me falar, mas tem outros personagens que tinham que destacar. E aí eu faço uma pergunta pra vocês. O Jasper morreu, certo? O Miller ganhou mais destaque depois disso? Não. O Monte e a Harper morreram. O Miller teve mais destaque depois disso? Não. Na verdade, eles incluem outros personagens. Tivemos a Diosa, que teve muito mais destaque que o Miller. Tivemos o Russell, que teve muito mais destaque do que o Miller. O Gabriel, a Josephine. Então, os personagens iam morrendo, eles iam acrescentando novos e o Miller continuava pra trás. O Miller, ele continuava sendo meio que o segurança de todo mundo. E aí eu pergunto outra coisa pra vocês. Vou fazer um desafio para os fãs de The 100. Se você assistiu recentemente, provavelmente você deve saber. Mas o Miller, ele namora o Jackson. Isso vocês sabem, né? Espero que pelo menos isso vocês saibam. Que o Jackson também é outro personagem esquecido no churrasco, né? Só que antes o Miller, na verdade, namorava o Brian. Acredito que é assim o nome dele. Eu não vou nem colar. Vou tentar lembrar aqui, ó, como fã mesmo. Eu quero perguntar pra vocês, vocês lembram o que aconteceu com o namorado do Miller? Vocês lembram o que aconteceu com esse tal Brian? Eu não lembro. De coração. Eu poderia muito bem colar aqui, procurar no meu computador e saber o que aconteceu com o personagem, mas eu tô falando aqui de coração pra vocês, eu não lembro o que aconteceu com ele. E é justamente essa falta de cuidado que eles têm com os personagens, com alguns personagens, e vão deixando as coisas ali e a gente, né? Eu digo que o Miller, ele conseguiu mostrar um pouquinho mais dele na terceira temporada, justamente pelo fato dele ter conseguido se impor e mostrar quem ele é e no que ele acredita, porque o Bellamy, ele tá do lado do pai, que o Monte tá um pouquinho ali também, né? O Monte, ele fica naquela... Mas o Miller, ele ajuda o Marcus, que tá do lado de fora. O Miller, ele fica contra todo mundo e ele finge que tá do lado do pai, que então ele fica contra até o próprio namorado, que é esse cara na época. Então ele fica, não, eu não vou seguir o pai, que tudo mais. Olha que personagem da hora. Olha que personagem que, se eles soubessem trabalhar bem, poderia ser um dos melhores personagens de The 100. No começo dessa temporada, ou na temporada passada, não me lembro, mas teve algum vídeo de The 100 aí que eu fiz, que eu falei que o Miller, ele é muito engraçado, e eu esqueço o tanto que ele é engraçado, né? Ele sempre tem uma fala de 2 segundos, mas ele sempre faz alguma piadinha. Ele é um personagem da hora, ele é um personagem interessante, mas não vamos ser hipócrita. O próprio ator falou que se o personagem não aparecesse, o personagem dele ali não vai fazer muita diferença. Gente, e é tão óbvio que a mesma história com o Rick Wyatt se repetiu por tanto tempo, porque o cara, ele trabalhou por 7 anos como um ator convidado, sabe? Nossa, em praticamente 100 episódios, não teve um episódio que eles poderiam focar no Miller, mas um sequer. Tanto dos 100 morreram, gente. Tantos, até o Wells teve mais destaque do que o Miller.
sabe? É triste, na verdade, é triste. Eu imagino o quanto ele deve estar frustrado com o seu trabalho, ele deve estar frustrado com esse personagem, né? Ver a história acabando, ver a série acabando e ele nunca ter ganhado destaque e sempre ser meio que um personagem aleatório ali. E eu digo até da falta de respeito também, né? Que a produção tem com os atores, e eu entendo o Rick Wyatt por ter saído, porque o Rick, na época, ele falou que muitas cenas dele, ele gravava e era cortado. Eram cenas que apareciam nas fotos promocionais, mas quando você ia assistir o episódio, eles cortavam, entendeu? Imagina como deve ser frustrante você gravar as cenas, você se animar pra gravar certas coisas e quando chega ali, no final, não tem. Eu sei que isso acontece, sabe? Eu sei que é muito normal cortarem cenas de séries e tudo mais, mas imagina cortarem cenas suas constantemente, o tempo inteiro, sempre cortando, você gravando e cortando, e sempre quando chega a série ali, você sempre aparece no cantinho como se fosse um segurança. Deve ser realmente muito frustrante. E deve ser mais frustrante ainda você tentar conversar e as pessoas não quererem te ouvir, as pessoas não ligarem pra isso. Inclusive, no episódio 12 dessa 7ª temporada, que o vídeo sai amanhã, tá? Eu comentando desse episódio com vocês, nós temos mais uma cena do Miller e da Nyla cortadas. Né? Saíram as fotos promocionais em um momento que o Bellamy tá conversando com o Miller e com a Nyla. Adivinha? Só saiu a foto mesmo. A cena não teve. Mais uma vez. Então vocês me desculpem, mas eu não vou colocar The 100 em uma lista com série que tem muita representatividade, sendo que os personagens que realmente poderiam ter alguma representatividade, eles sempre são tratados dessa forma. A grande maioria, entendeu? Eles são esquecidos no churrasco e realmente parece que são personagens que estão ali para cumprir uma cota, para não reclamar que não tem personagem negro, para não reclamar que não tem personagem gay, para não reclamar que não tem personagem lésbica. Porque se os fãs falarem, nossa, uma série como essa não tem nenhum personagem LGBT, claro que tem o Miller, mas o Miller nem aparece. O Jackson muito menos, a Alexa nem se fala. Até mesmo a Indra, né? Eu sei que a atriz pediu essa liberdade dela gravar quando ela quiser e tudo mais. Ainda acho que é uma história mal contada, tá? Que o Jason acabou falando e tudo mais. Mas a Indra também é uma personagem que ela foi ter destaque agora. É uma personagem incrível, maravilhosa, mas eu acho que de todos a Indra ainda é a menos injustiçada, talvez. É uma que a atriz parece que meio que deu uma confirmada, que realmente ela queria ter essa liberdade e tudo mais. Então a Indra, ela tem sim o seu certo destaque em alguns pontos, é uma personagem que apareceu bastante. Mas o Miller, cara, se você parar pra pensar, é muito triste sim. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi mais um desabafo, mais uma conversa mesmo. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você acha de tudo isso, se você concorda, se você não concorda também, tá tudo bem, tá bom? Coloca a sua opinião sempre com muito respeito, por favor. Eu tô aqui sempre tentando respeitar vocês e a opinião de vocês, colocando a minha opinião sobre o que eu acho, sem impor o que é certo e o que é errado. Então, eu espero que vocês também me deem isso em troca. Muitos comentários de The 100 já me fizeram querer desistir de falar dessa série e eu não quero que isso aconteça de novo. Então, por favor, vamos sempre manter o respeito, mesmo que você não concorde. Coloque a sua opinião sempre com muito respeito, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí pra eu entender que vocês gostam de vídeos de The 100 e continuar trazendo aqui pro canal, tá bom? Me siga nas redes sociais, porque estou sempre lá conversando com vocês. E também não esquece de seguir o The 100 Sky, que estão sempre postando novidades de The 100 por lá. Então, um super beijo e até o próximo vídeo.